Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos uma janela de oportunidades. Então, as principais ações que acabaram caindo de acordo com seus resultados são ótimas empresas que hoje estão muito descontadas. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. E começando com a primeira empresa, temos a Copasa, que hoje está por volta de R$ 21. Teve uma alta bem recente, bem explosiva, saiu de 20,32, chegou até mesmo a 22,12, quase 10% de alta. E agora teve uma correção recentemente, voltando para os 21. E na verdade foi mais um movimento especulativo normal de mercado, até porque a empresa no segundo trimestre de 2024 entregou ótimos resultados, uma receita crescente, superior ao último trimestre, um lucro em linha com os últimos trimestres também, um ótimo lucro, uma margem líquida também muito boa, um ROI e um ROIC satisfatório. As suas dívidas, claro, subiu um pouquinho, mas ainda é bem tranquilo. E ela também tem alguns dividendos anunciados. A Datacom foi lá no dia 25/6, um dividendo e um juro sobre capital próprio. O juro sobre capital próprio seria de 31 centavos mais 6 centavos do dividendo. Então por volta de 37 centavos. O pagamento é agora no dia 19/8. Sendo que hoje ele é uma empresa negociada a 5 vezes lucro, pagando um alto dividendo, sendo negociada a 1,05 vezes seu patrimônio, que acaba sendo ainda abaixo da média, entregando ótimos resultados. Seu payout está na casa dos 80%, porque é natural dessas empresas do setor BEST distribuir um pouco mais o seu lucro em forma de dividendos, não ter um crescimento tão acelerado igual empresas small caps, por exemplo. E a empresa vem conseguindo entregar um ROI e um ROIC satisfatório para esse segmento, com um bom crescimento de lucros de 14% em média. Então a empresa está redondinha, continua entregando bons resultados, acabou dando um excelente retorno em 10 anos, em 2 anos, agora em 5 anos não foi um bom retorno, porque nessa janela de compras, nesse período, a empresa não estava tão atrativa. Porque se você pegar lá por 2019, 2018, a empresa estava negociada a 11 vezes o seu lucro. Hoje está em 5 vezes, então metade do que estavam naquela época. E correlacionando o gráfico de lucro com cotação, ou seja, naquela época ela estava muito cara, a cotação estava muito acima do seu lucro, que não é o caso de hoje. Ainda continua o lucro estando acima da cotação, então uma assimetria positiva para quem deseja investir. E atualmente o meu preço teto para a Copasa, com 70% de payout, então um pouquinho abaixo do que está pagando hoje, seria R$ 27. Teria muita margem de segurança para receber um bom dividendo. Claro que é uma empresa que tem o seu risco por ser estatal, essa notícia de federalização também acaba dando um baque na empresa, mas, ao meu ver, uma ótima empresa com bastante margem e cabe perfeitamente numa carteira previdenciária. A outra empresa que caiu bastante recentemente foi a Irani. Caiu para 8,30, a queda é mais de 5% nos últimos 5 dias, sendo que se pegarmos na verdade do seu topo, quando ela chegou a quase R$ 13, é uma queda de 34%. O que acontece é que o seu resultado no segundo trimestre não acabou agradando muito, ainda é um resultado fraco, um resultado monótono, como já era esperado, porém um pouquinho pior do consenso do mercado. Sua receita foi menos de 400 milhões, a sua dívida ainda se manteve nesse patamar controlado, a sua margem está por volta de 10%, o seu ROI e seu ROIC ainda estão baixos. Já o seu lucro veio com 40 milhões, o mesmo lucro do primeiro trimestre, porém não apresentou nenhuma melhora e praticamente nenhum sinal de recuperação, já que ela costumava lucrar 60, 80 milhões de forma saudável. Esse lucro de 228 milhões no segundo trimestre foi não recorrente por causa do PIS e COFINS. Então, de qualquer forma, não é um cenário fácil este ano para a Irani. É um cenário de mercado enfraquecido, pouca demanda. Claro que estamos falando de curto prazo. A tendência é que no médio e longo prazo, a Irani seja uma empresa do futuro, até porque embalagens de papéis tendem a substituir o plástico. E acabou que o seu PL se elevou, ou seja, o seu lucro caiu mais do que o seu preço, então acabou tendo essa defasagem e ultrapassou 10 vezes. A sua dívida ainda por enquanto está tranquila, se não ultrapassar 2,5 vezes, ainda continua um payout de 50%, sua margem teve uma boa redução, o que era 20% agora está por volta de 10%, natural quando o cenário está de enfraquecimento, baixa demanda, as margens são comprimidas. E o seu ROI e seu ROIC também tiveram uma queda brusca. Então, de fato, esse resultado e essa queda são justificadas. Basicamente, a empresa teve uma correção natural com os seus resultados divulgados, mas continua sendo uma excelente empresa. E o meu preço teto para a Irani hoje está em 8,59,
então estou com um pouco de cautela. Seus resultados estão bem enfraquecidos e caso nos próximos trimestres apresente um resultado melhor, vou atualizando o preço teto e posso de fato voltar a comprar. E agora falando da Vale, que acabou caindo dos R$60, nesse segundo trimestre apresentou uma receita superior, apresentou um lucro também bem superior, ROI e o ROIC também tiveram uma retomada, sua dívida acabou caindo um pouco e a sua margem acabou se elevando, então apresentou um ótimo resultado ainda. O que acontece é que a Vale é muito pressionada pela demanda chinesa, é uma empresa cíclica de commodities que depende diretamente do preço praticado do minério de ferro, e uma empresa que, entre aspas, está em visão do governo, por causa de diretores e por causa de influência política. Então é normal nesse ciclo de mercado a Vale ser bem penalizada, mas ao meu ver ficou muito atrativa, está com um dividendo muito alto porque acabou caindo muito. E essas empresas de commodities, geralmente quando o PL acaba se elevando é porque a empresa fica barata. Basicamente é o inverso das empresas normais. Até porque quando o lucro cai muito é porque a commodity também caiu, e se a commodity caiu é porque você não está comprando no topo histórico. Então comprar quando a commodity está na sua máxima histórica, como foi 2021, 2020, fica complicado, porque se a commodity tiver uma correção, o lucro da empresa cai muito e a cotação desaba junto. Mas ainda assim é uma empresa que dispensa palavras, uma empresa gigante aqui no Brasil, com uma dívida bem pequena, bem controlada, um bom ROI e um bom ROIC, um bom crescimento de receitas. É uma empresa que, claro, não vai deixar você rico do dia para a noite, porque não tem mais tanto potencial de crescimento, mas comprando no ciclo de baixa. Quando a empresa está bem depreciada, no ciclo de alta pode colher um alto dividend yield. Por exemplo, em 2021 ela pagou R$ 14,65 de dividendos por cada ação. Dividido por R$60 aproximadamente que está hoje, daria um yield on cost de R$ 24. Então, caso no próximo ciclo de alta pague esse mesmo dividendo, aí seu yield seria muito alto. E de fato hoje consegue entregar um bom dividend yield mesmo a empresa estando em baixa, porque a cotação também acabou acompanhando. Então a Vale não tem muito isso de preço teto, pelo menos eu não sigo muita risca, porque é melhor você entender como está o ciclo da commodity, entender como está a empresa e definir um dividendo, um preço de entrada que fique atrativo e tenha margem de segurança. Ao meu ver, nos R$60 fica bem atrativo. É uma empresa que está sendo muito resiliente e comparado à sua máxima histórica, que foi R$120 aproximadamente, hoje está 50% mais barata, acompanhou o minério de ferro. Então, ao meu ver, uma excelente oportunidade. A outra empresa que não tem como deixar de falar é o Banco do Brasil. Hoje está R$ 26, na cotação antiga seria por volta de 52. Então, de fato, nos últimos dias acabou tendo uma queda que estava por 27, 27,50. Não tem muita explicação ainda, é porque é uma empresa estatal, não divulgou seus resultados ainda, mas a tendência, pelo menos a expectativa é que tenha um bom resultado. É porque ela é uma empresa que naturalmente os seus múltiplos são depreciados, mas hoje ainda está muito atrativo com a projeção de dividendo de mais de 10%. O que acontece também é que com esse governo e essa responsabilidade fiscal não sendo cumprida, acaba afetando as empresas estatais por tabela. Basicamente o índice de medo acaba sendo muito mais intenso nessas empresas. Claro que também como o dólar está em alta hoje, beirando a sua máxima histórica, geralmente o mercado olha mais para as empresas que exportam e têm a sua receita atrelada ao dólar. Sendo assim, o Banco do Brasil acaba sendo um pouco deixado de lado, entre aspas. Mas é um banco que eu sempre friso para vocês, esse desconto no PL acaba sendo muito atrativo, o que faz pagar um ótimo dividendo, seu valor patrimonial está muito barato ainda, consegue manter um ROI e um ROIC excelentes, um crescimento de lucros acima da inflação, e é um banco que existe há mais de 200 anos. Vem mantendo uma boa média de dividendos, claro que em anos fracos, anos de crise, dá uma cortada natural de todas as empresas, mas hoje está com seus lucros máximos, o banco está voando, e tem uma perspectiva excelente para entregar ainda um ótimo resultado. O seu gráfico de cotação hoje abriu uma assimetria, o seu lucro está acima da cotação e provavelmente saindo o resultado do trimestre, continuando com esse ótimo lucro, abre um gap, abre uma distorção ainda maior, acaba ultrapassando muito esse seu gráfico de cotação. Então, para o Banco do Brasil hoje, com 37 bilhões de lucro projetado e 45% de payout, meu dividendo seria R$ 2,91 de forma estimada, meu preço teto seria R$ 29, isso estipulando 10% de yield para comprar a empresa. Então teria 11% hoje de margem de segurança, seria muito atrativo, tanto é que é a ação que eu estou aportando no momento, lembrando que não é recomendação de investimento. A outra ação também que vem andando de lado e teve uma queda bem acentuada é o Bradesco, não preciso nem dizer que o motivo está justificado, é o banco caindo lucros numa péssima fase, porém
Precisamos ver como que vai ser o resultado agora no dia 5, antes de abrir o mercado, o banco vai divulgar para vermos se o resultado vai apresentar um sinal de melhora e aí a cotação pode acabar tendo uma reagida. Até porque tudo isso foi precificado. A partir de 2020, o banco, que estava custando R$ 26 por volta, acabou entregando péssimos resultados, decaindo todos os anos, e hoje uma cotação 56% menor, uma queda muito acentuada. Não é à toa que hoje negociada 0,7 vezes o seu patrimônio, bem menor do que o Banco do Brasil, que é um banco estatal e tem todo esse prêmio de risco, o que faz pagar um alto dividendo, o que não era comum para o Bradesco, mas como as cotações estão muito depreciadas, acaba pagando um alto yield. E hoje abriu uma distorção muito grande. O seu lucro, que é essa linha verde, está acima da cotação. Então também outro momento favorável para quem deseja investir. Sendo que agora, no primeiro trimestre de 2024, tivemos um lucro bem superior aos últimos trimestres. A receita acabou sendo um pouquinho melhor, mas o lucro foi superior, ou seja, margens melhores, 7,6%. Teve uma boa elevação na sua margem comparada ao último trimestre, um ROI e um ROIC por volta de 2,5%, então multiplicado por 4, em torno de 10% ao ano, também uma retomada no seu ROI. E os seus custos acabaram diminuindo um pouco. Então a empresa está apresentando sinais de melhora. Como eu disse, no segundo trimestre agora é que de fato teremos uma confirmação e o mercado irá reagir de acordo com o resultado. Se for, claro, abaixo do esperado, a cotação deve cair mais ainda, mas se for um resultado que surpreende ou em linha com o esperado, a cotação deve continuar subindo ou então, pelo menos, se manter nesse preço. Mas ao meu ver é uma assimetria muito grande e o banco acaba ficando muito convexo, ou seja, a chance dele se recuperar é muito alta, muito mais provável, e ele está em múltiplos, praticamente de graça comparado às suas médias. Então, acaba sendo uma oportunidade muito mais com chance de você ganhar dinheiro do que perder. Então hoje o preço teto para o Bradesco, com 18,5 bilhões de lucro projetado e 60% de payout, seria R$ 13. Isso que eu estipulo 8% de yield para comprar o banco, que é muito acima da sua média histórica. Então teríamos 15% de margem de segurança. Lembrando que agora, no segundo trimestre, caso apresente um péssimo resultado, eu vou diminuir o lucro projetado, porque eu vou ajustando o preço teto de acordo com cada resultado. E agora outra empresa que acabou sendo afetada também e acabou tendo uma queda muito acentuada é a Gerdau, uma empresa que vem sofrendo com seu volume de vendas, com a queda no seu faturamento, uma empresa também que é atrelada a commodities, porque como vende o aço se origina do minério de ferro, então também tem essa questão do preço praticado. A alta do dólar acaba beneficiando também um pouco suas exportações, mas os resultados não estão muito bons e acabou derrubando a cotação. O seu resultado trimestral agora, a sua receita se manteve em linha, porém o seu lucro teve uma queda muito acentuada em relação ao primeiro trimestre. Os seus custos acabaram subindo um pouquinho, a sua margem foi muito pressionada, então acabou tendo uma queda também muito acentuada em relação ao primeiro trimestre, e o seu ROI e o seu ROIC tiveram uma queda muito acentuada também, então acabou impactando diretamente nos seus resultados. Sua receita até que se manteve em linha, porém uma grande redução nas margens. Então a Gerdau também acabou ficando muito barata, está pagando um yield bem satisfatório num valor patrimonial muito baixo. Inclusive esse valor patrimonial de 0,6 é o ano mais barato desde 2016, então a empresa também está justificada essa queda de acordo com seus resultados. A sua margem líquida caiu bastante a partir de 2021, então também pressionando as suas margens, o lucro acaba diminuindo. Mas é uma empresa que não tem dívidas praticamente, é muito baixa, o seu nível de eficiência caiu bastante comparado aos seus últimos patamares, mas apresenta um ótimo crescimento de lucros em 5 anos. É uma empresa muito redondinha, porém também é bastante cíclica. O seu dividendo yield foi muito alto em 2021 e 2022, quando a empresa estava em alta, e agora, naturalmente, a empresa estando em crise, entre aspas, corta um pouco os dividendos. E ela acabou anunciando um dividendo, a data é no dia 9/8, o pagamento é no dia 20/8, ainda esse mês, de 12 centavos. Sendo que o seu lucro, como podemos observar, teve uma queda muito acentuada, saiu de um lucro de 15 bilhões em 2021 para atualmente 5 bilhões. E estipulando um preço teto com 6 bilhões de lucro e 40% de payout, então sendo bem conservador nos seus resultados, querendo no mínimo 8% para poder comprar a empresa, não teria margem hoje. E é importante ser criterioso com essas empresas, porque o seu principal retorno vem principalmente do dividendo. Então, 6% é muito pouco e 8% seria, ao meu ver, o mínimo possível para estipular, não teria margem. Claro, estipulando um resultado fraco de 6 bilhões de lucro e 40% de payout. Caso apresente resultados melhores nos trimestres, aí pode reajustar o preço teto e abrir margem.
Então esse foi um giro no mercado um pouco mais rápido sobre as ações que estão baratas, mas que ao mesmo tempo são ótimas empresas. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.